por que nós devemos votar no Marcelo Álvaro Antônio? Olha, Serginho, a pergunta é muito boa e o eleitor ele merece saber, né, o porquê votar em cada um dos candidatos. Eu sempre digo, Serginho, que a gente vem apresentando um novo jeito de fazer política. Mas como que é isso? Esse novo jeito é um jeito que é independente, que não tem compromisso com caciques políticos, que não tem o compromisso às grandes alianças, os conchavos, que muitas vezes força o prefeito a fazer aquele loteamento das secretarias, aquele loteamento do governo. Então nós temos uma candidatura independente, eu e a professora Rosilene Ramos, que será a nossa vice-prefeita. Essa candidatura, ela visa basicamente fazer uma inversão de prioridades aqui na nossa cidade. E isso é cuidar da cidade de uma forma diferente, é fazer mais para quem precisa mais. A gente entende, Serginho e Carol, que quando a gente cuida melhor das periferias e faz esse reordenamento que a cidade precisa, dando dignidade às pessoas que hoje, muitas vezes, falta tudo, não tem asfalto, não tem saneamento básico, não tem centro de saúde. Existem muitas comunidades aqui na cidade assim. O que a gente quer é isso, é fazer mais para quem precisa mais. E isso vai trazer um reflexo extremamente positivo para a cidade toda. Por isso é que eu quero ser prefeito de Belo Horizonte, porque eu venho da periferia e reconheço quais são as prioridades que a nossa cidade tem. E eu queria perguntar para o senhor com relação à saúde, que é um dos principais aí problemas de BH, né? Se o senhor for eleito, como que pretende resolver essa demanda? E até um adendo a essa pergunta da Carol. Como a sua base é o Barreiro, até sobre o Hospital do Barreiro. Sim. Olha, a saúde, a gente tem que pegar os 3 principais pontos que são os gargalos hoje na cidade. Quais são os principais problemas? Eu construí o nosso plano de gestão dialogando com as pessoas na cidade. Eu fiz mais de 50 reuniões nas 9 regionais de Belo Horizonte para entender o que você precisa, principalmente na área da saúde. Hoje a gente percebe que as pessoas aqui na cidade, Serginho, têm uma dificuldade muito grande de marcar as consultas médicas especializadas. Muitas vezes demorando 1 ano e meio, 2 anos para serem atendidas numa consulta médica especializada. Uma outra demora gigantesca na cidade é a marcação de exames. As pessoas hoje em BH têm sofrido, as pessoas mais simples, é bom frisar isso, têm sofrido na consulta médica especializada e na marcação de exames. Que eu já conversei com os profissionais mais gabaritados da cidade, é possível fazer convênios e contratos com a associação médica, com a rede de hospitais filantrópicos da cidade, para que a gente possa garantir uma agilidade muito maior no atendimento médico especializado e nos exames. Um outro grande problema é a infraestrutura dos nossos centros de saúde hoje aqui na cidade de Belo Horizonte, que estão muito precárias e a gente precisa de humanizar o atendimento. Portanto, esses 3 pontos eles são fundamentais: humanizar o atendimento, garantir a consulta médica especializada com mais rapidez e também os exames, utilizando a rede privada de laboratórios aqui na cidade. É possível fazer os convênios. O Hospital do Barreiro, é importante frisar que eu já venho lutando com o custeio do Hospital do Barreiro antes mesmo dele ser aberto. No então ministro Arthur Quioro, do governo Dilma, em dezembro de 2014, antes do hospital abrir, eu fiz uma visita ao ministro para que ele garantisse a verba do custeio, que lá é tripartite. É 50% governo federal, 25% estadual e 25% governo municipal. Trocou o ministro e eu procurei o então ministro da Saúde, na época, Marcelo Castro. Protocolei, e tudo registrado nas minhas redes sociais. Protocolei um novo pedido para garantir a verba do Hospital do Barreiro. Trocou-se novamente o ministro. Por último, eu fui no ministro Ricardo Barros. Participei de uma audiência na Assembleia, onde eu fiz uma proposta que foi acatada por todos, de formarmos uma comissão e irmos até a Brasília. Marquei e conseguimos liberar mais 15 milhões de reais para o Hospital do Barreiro, que proporcionou a abertura de mais 48 leitos, totalizando hoje quase 90 leitos. Então é isso, é cobrar do governo federal e do governo estadual para que eles honrem, né, a sua parte, para que o Hospital do Barreiro ele possa ter o seu funcionamento pleno. Agora, candidato, sobre uma outra questão bastante colocada aí para os nossos, né? E polêmica também quanto aos nossos eleitores, né, a população de uma forma geral, é sobre
a segurança pública. A gente sabe que parte dela também é estadual, mas também tem parte municipal. Qual que é a sua proposta para a segurança pública? Olha, Serginho, eu acredito que é responsabilidade do prefeito liderar o processo da redução da criminalidade aqui na cidade de Belo Horizonte. Por quê? Porque o que a gente precisa fazer é a prevenção social. E nós temos o nosso principal eixo de programa de governo, que é o BH Vidas, que é fantástico. Funcionou muito bem em Medellín, funcionou em Bogotá, está funcionando muito bem em Recife, que lá se chama Compass, que é um grande centro de convivência, que nós vamos instalar um em cada uma das 9 regionais de Belo Horizonte e nas áreas de maior vulnerabilidade. Esse centro de convivência, ele é para todas as idades e funciona com biblioteca parque, atividades educativas, atividades esportivas, atividades culturais, envolvendo todas as faixas etárias. Inclusive, e aí, com um foco especial no adolescente e no jovem das periferias. Eu estive no Compass em Recife e presenciei mais de 300 jovens utilizando aquele espaço ao mesmo tempo, alguns praticando natação, outros praticando judô, jiu-jitsu, outros praticando futebol de salão, futebol de campo. Então, uma verdadeira fábrica de cidadania. E isso, Serginho, é muito importante, porque é uma nova opção e uma oportunidade, inclusive qualificação profissional para os jovens também. E uma funcionária do Compass me disse: Marcelo, nós temos 300 jovens aqui hoje, agora, utilizando esse equipamento, dentro de uma vila. Agora eu te pergunto, onde que esses jovens estariam se esse equipamento ele não existisse? Nas ruas, pensando um monte de bobagem. Exatamente, sendo tentado a trilhar pelo caminho da criminalidade. Então, esse é o primeiro passo. Agora, a gente precisa também, isso chama segurança cidadã, é isso que a gente, aliás, cultura de paz. E a segurança cidadã, que é a requalificação dos espaços públicos aqui na cidade, principalmente nas periferias, né? E também promovendo uma melhor iluminação pública. E o que é a segurança cidadã? Quando você requalifica as praças, os parques, as calçadas e ilumina, você consegue levar a população de volta às ruas, a frequentar novamente as ruas e as praças. Bem iluminadas, a segurança cidadã diz isso. Quanto mais pessoas nas ruas, mais segura ela é. Eu faço a sua segurança e você faz a minha. E o terceiro viés é uma parceria com a Polícia Militar do Estado. Eu tive com o Coronel Bianchini, que é o comandante da Polícia no Estado, e junto com ele já me disse que é possível dividir Belo Horizonte em 99 setores e cada setor implantar uma base comunitária móvel, que é composta por uma van interligada na rede de monitoramento de câmeras e mais 2 motocicletas que farão a ronda naquele determinado setor. Então, esses 99 setores vai trazer uma segurança preventiva, dando essa sensação de segurança e inibindo o crime nesses 99 setores. Então, a segurança pública, ela se trata nesses 3 viés. Aí, eu acredito que é possível resolver a questão da segurança. Obrigado. Eu queria perguntar para o senhor a questão da educação, que é base de tudo. Como que o senhor pretende melhorar as condições dos professores e dos alunos? Exatamente. A educação, ela é um ponto principal no nosso programa de governo. Tem algumas questões hoje na cidade, Carol, que a gente precisa de ter medidas urgentes, que, por exemplo, vagas para crianças de 0 a 3 anos. Muitas mães hoje não têm com quem deixar os seus filhos para trabalhar. E que sejam vagas integrais, de horário integral. A gente precisa de aumentar, e no nosso programa de governo nós vamos aumentar em pelo menos 50% as vagas nas creches de 0 a 3 anos. Um outro fator, as UMEIs, que é um programa que deu muito certo, iniciou no governo anterior ao atual, e que a gente precisa também construir pelo menos mais 25 UMEIs, aumentar essa oferta de vagas. Com um detalhe, hoje de 0 a 3 anos tem direito ao horário integral. A criança completou 3 anos, perde esse direito, de 4 a 6 anos não tem mais. E a mãe, como que ela faz? Ela tem o seu filho, completa 3 anos, ela trabalha, ela tem que sair do emprego, ou ela tem que pagar uma pessoa que muitas vezes ela não tem condição para ficar com o filho dela. A gente quer ampliar até 6 anos, garantindo o horário integral. A gente percebe também que na cidade, algumas escolas municipais, bem avaliadas pelo IDEB, nas regiões centrais, elas são bem estruturadas. À medida que você vai se adentrando às periferias, a gente encontra
escolas com a sua infraestrutura completamente comprometidas. Não tem sequer uma biblioteca digna e uma quadra de esporte para atender os alunos. O que a gente quer trazer é uma maior igualdade de tratamento. Nós não podemos ter duas Belo Horizontes, nós temos que ter uma Belo Horizonte só, né? E é isso que a gente quer fazer, estruturar melhor essas escolas. E um fator fundamental, preponderante para a melhora da educação é a valorização dos profissionais. Eu não acredito que um profissional hoje da educação que está trabalhando sem estímulo, ele vai conseguir passar a qualidade da educação que a gente quer, que é uma qualidade de excelência aqui na cidade. Então a valorização do profissional da educação, ela é fundamental para conseguir alcançar índices melhores aí, inclusive do IDEB. Agora, candidato, sobre a questão que também a gente tem questionado todos os outros, a gente quer conhecer quais são as suas propostas para resolver os problemas do transporte público. Queria que o senhor falasse também da polêmica aí, taxistas e o Uber, e já pegando viés aí na educação, o passe livre estudantil, o que o senhor pensa disso, suas propostas? Olha, vamos aqui então por partes, né? Vamos pegar aqui a parte do Uber versus taxistas. O Uber é uma realidade, é uma tendência no mundo inteiro. Mais de 80% da população de Belo Horizonte, isso é pesquisa, é a favor da regulamentação do Uber. Hoje está em demanda jurídica, está ajuizado essa questão aqui em Belo Horizonte, que nós temos que aguardar a decisão judicial. Mas eu sou a favor de regulamentar, mas com um porém, nós precisamos também de dar estímulos aos taxistas. Nós sabemos da importância do sistema de táxis hoje na cidade de Belo Horizonte. O que nós não podemos permitir é uma concorrência desleal com os taxistas. Isso a gente não pode permitir. A gente tem que rever toda a questão tributária, de impostos e taxas hoje que incide sobre os taxistas, para que a gente consiga equilibrar, regulamentando o Uber, mas equilibrar, dando uma condição melhor para o taxista, inclusive utilizando as faixas exclusivas de ônibus para os taxistas. E é isso que a gente quer fazer, uma concorrência que seja leal, que seja justa e que quem ganha é a população, é o cidadão que vai ter a sua livre escolha para utilizar qual modal de transporte ele deseja usar. A questão do transporte público. Nos últimos 6 anos, infelizmente, vem diminuindo o número de usuários do transporte público na cidade de Belo Horizonte. Isso é lamentável e tem explicações para isso. A gente precisa, primeiro, integrar de forma mais eficiente os modais de transportes aqui na cidade. A cultura da bicicleta, a ciclomobilidade, ela é fundamental nesse processo. Hoje, a atual gestão, ela prometeu 200 quilômetros de ciclovias e entregou apenas 80. Nós queremos chegar a pelo menos 400 quilômetros de ciclovias e ainda fazendo as ciclorotas, que é a integração das 9 regionais através de ciclovias que sejam bem sinalizadas, que sejam praticáveis. E aí investir também maciçamente em propagandas educativas, né? Campanhas educativas para que a gente possa criar essa cultura da bicicleta. Eu tive com o pessoal do Dê um Passo, que é um grande movimento na cidade, que apoia a ideia da ciclomobilidade, e eles dão um verdadeiro show de como... Nós conversamos aqui essa semana com uma das superintendentes ali da BH Trans, que coordena todos esses projetos, ela estava falando para a gente exatamente sobre isso. Exatamente. A gente precisa colocar os bicicletários nas estações de ônibus, para que as pessoas tenham também, né, a possibilidade de fazer parte do seu percurso de bicicleta, guardar a sua bicicleta, fazer o restante de ônibus. E também, fundamentalmente, a gente precisa de melhorar a capilaridade das linhas de ônibus aqui na cidade. Muitas vezes as pessoas têm que andar 700 metros, 1 quilômetro para ter acesso a um ponto de ônibus, que quando chega lá, nem um ponto é uma placa e não tem um abrigo de ônibus. Se chover, está na chuva, se tiver sol, vai ficar debaixo do sol. Então a gente precisa de melhorar essa infraestrutura para atender o usuário do transporte público. E por último, a gente precisa também ter uma atenção especial com as linhas alimentadoras. Não é possível mais a pessoa chegar numa estação de ônibus e demorar 50 minutos aguardando um ônibus para ir embora. Nós queremos enxergar o transporte público na perspectiva de quem usa o transporte público e não na perspectiva dos donos das empresas de ônibus aqui na cidade. Muito bom, obrigado. E deputado, né, para a gente então aqui dar rumos finais aqui, assim como nós começamos perguntando por que votar no senhor, então que o senhor encerrasse aí a sua participação
falando para o telespectador aí as suas considerações finais, porque até hoje é o último dia para se divulgar, né? A campanha para agora em termos de mídia, né? E vamos para as eleições no domingo. Olha, eu quero agradecer de primeira mão a você, Serginho, e você, Carol, pela oportunidade de mais uma vez falar com o eleitor aqui na cidade de Belo Horizonte, com os belo-horizontinos. O dia está chegando, é agora domingo. Dizer para você que eu construí todo o nosso programa de governo, dialogando com as pessoas na cidade. Eu consigo reconhecer de forma muito clara quais são os problemas hoje que assolam os belo-horizontinos na área da saúde, da educação, do transporte público e dizer a vocês que eu me preparei muito para ser prefeito de Belo Horizonte. Portanto, eu quero afirmar para você que eu não tenho conchavo com nenhum partido político, eu não tenho conchavo com nenhum cacique político e que nós vamos ter uma administração independente, uma administração transparente. Eu posso lhe garantir isso. Por isso eu peço o seu apoio, o seu carinho e o seu voto no dia 2. Se quiser mudar, o voto da mudança é o número 22. Peço o seu voto e o seu carinho. Obrigado. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.